E aí pessoal, Stings aqui, Vitória TCG trazendo para vocês uma decklist, dessa vez é do meu Salamangreat, é o famoso Salame Grande, né, lá ele, que é um deck de fogo, de monstros Cyberse, focado na mecânica de invocação Link, com uma dinâmica de reencarnar os monstros, que é basicamente a dinâmica do Salamangreat é você pega o seu Link que está na mesa e você invoca outro dele do mesmo por cima, como matéria. Aí o monstro invocado, usando ele mesmo, ganha um efeito adicional. Essa é a dinâmica de Link Reincarnation do Salamangreat. Bem legalzinha, por sinal. Vamos lá para a decklist. Começando aqui. 3 da Raposa, o Foxy, que ele é um buscador. Ele escava 3 do topo e pega uma carta Salamangreat. Ele tem um efeito secreto no Grave que ele destrói Spell e Trap e volta para a mesa. 3 da Gazela, a mais importante do deck. Ela entra especial na mesa se um Salamangreat vai para o cemitério ou essa desaba de dano, e quando ela pisa na mesa, ela enterra uma carta do arquétipo. São os mais importantes assim, né, para começar a jogada. Um spin, muito importante também. A extensor de jogada, ele volta do cemitério uma vez, ele se descarta da mão e bufa ataque. Doninha, ele também é um dos que escala a jogada, é extensor. Entra fácil na mesa, consegue ser invocado no campo do oponente para atrapalhar ele e trigar alguns efeitos seus. Um do Coyote, porque ele acaba servindo, é um dos bichos break do deck que eu gosto de usar. Ele acaba servindo como um follow alternativo. Na end que ele for usado como matéria link, ele consegue rebornar um Salamangreat do Grave, ou ele adiciona pra mão. Aí acaba pegando follow pra tu jogar no próximo turno. Um do Topeira, que ele é um pote da ganância nesse deck, basicamente. Tu retorna 5 dos Sala pro deck e puxa 2. Mas tu tem que estar com o campo limpo. É uma carta bem 880. Um Jaguar, sempre bom ter. Ele volta do cemitério uma vez, embaralhando outro Sala no deck. Muito legal e dá dano perfurante. Às vezes ajuda a ganhar jogo. Um Falco, ele entra fácil na mesa. E se ele cai no Grave, ele seta uma magia armadilha do cemitério. Muito bacaninha. Um do Plumado, que ele entra fácil. Se ele vê um Salamangreat ser invocado na mesa, ele pede para entrar da mão. Ele também tem o efeito de targetar um Spell Trap no campo e não deixar ela poder ser ativada, se ela estiver setada naquele turno. É um efeitinho bacaninha para forçar a interação às vezes, é legalzinho. E um Cold Soul, que ele não é Salamangreat, mas ele é um Salamangreat adotado, né? Porque o efeito dele ajuda bastante a dinâmica, que ele deixa você fazer link, usando teus bichos que tu controla na vez do oponente, bem legal. E ele também entra fácil se tiver link na mesa, é bem bacaninha de se usar. Vamos lá. Continuando aqui, esses foram os monstros, agora as cartas mágicas. De carta mágica, tem 3 do Circle, que é o buscador especial desse deck, né? Ele busca qualquer Salamangreat bicho. Uma da investida, a Charge, ela serve tanto para rebornar bicho, quanto serve para também destruir carta. Ela é muito útil, muito versátil. Uma da determinação e uma da Santuário. Elas são os bricks do deck, as spell bricks do deck, que tipo, você precisa delas para jogar, mas elas são horríveis você abrir com elas na mão, você quer buscar elas do deck. Então eu só uso uma de cada. Até porque o deck se recicla muito, então mesmo que acabe dela cair no Grave, você consegue recuperar ela fácil. Essa daqui ela é buscada pelo Link 1, e essa daqui ela é buscada pelos buscadores de magia armadilha do deck. Ela é muito útil para muitas situações. Essa aqui é boa para encher teu campo, é boa para estender jogada, muito útil mesmo. Uma fusão de fogo, porque eu sou maluco. Aqui é a seção de cartas ruim do deck, eu vou falar delas em sequência, né? Porque elas são as cartas não usadas normalmente nas builds, mas eu gosto de usar por causa do tema. Fusão de fogo, ela basicamente é uma super poly. Você pode fazer fusão de um Salamangreat usando o bicho de qualquer lado do campo, incluindo o Link. Aí você consegue usar Link do oponente para fazer Salamangreat fusão. Aí é legal fazer o Quimera Violeta e dar um daninho bacana, porque o Quimera entra grande. Uma compra de fogo, a compra ardente, a Burning Draw. Essa carta é esquisita, mas ela é legal. Tu escolhe um Link na mesa do oponente e tu puxa a carta até a quantidade de seta daquele Link. Geralmente você dá no Link 3 pra cima, você vai puxar muita carta. No Link 2 também é bacana. Mas enfim, muito bacana essa carta às vezes. Ela te loca em fogo, mas o deck é todo fogo, então whatever.
Uma da recurrência, essa carta é bem esquisita, tanto essa quanto essa, porque elas têm efeitos secretos. Se elas estiverem setadas e deixar o campo por carta do oponente, elas trigam um efeito especial. Essa daqui ela bane uma carta sem dar alvo, e essa daqui ela adiciona do deck uma Major Armadilha Salamangreat, exceto ela. Então é bem engraçado essa carta às vezes, porque você seta ela como bait às vezes, se caso não precisou usar. O oponente acaba destruindo e você aplica o segundo efeito dela, que é muito útil. Isso já aconteceu comigo algumas vezes, eu já ganhei duelo por causa disso. Mas falando da recurrência, ela pega 2 Salamangreat do cemitério e adiciona na mão, e essa daqui ela revive qualquer monstro fogo do cemitério. Essa carta sempre é tratada como carta Salamangreat, por sinal, todas essas, eu acabei não comentando, mas todas elas são tratadas como carta Salamangreat, então elas são tudo buscáveis, por isso que eu só uso uma, e porque elas são bricks. Ela revive um fogo do cemitério, qualquer fogo, e dá 500 de ataque. Bacaninha. Aí acaba sendo bem útil. Se o cara matar ela, você vai banir uma carta do cara de graça, sem dar alvo. Muito legal. Essas foram as spells de Salamangreat. Tem as traps aqui. De trap não tem muita coisa. De trap basicamente é uma Rage e uma Roar. Rage para destruir carta, Roar para negar efeitos. Elas trabalham bem muito juntas. E elas trabalham muito bem com o Link 4, porque você acessa rápido elas. E o Link 4, com a Roar invocado, linkado por ele mesmo, vai destruir 4 cartas na mesa. Muito legal. Enfim. E a Roar, ela nega uma vez, ela consegue voltar pro campo de novo setada do cemitério. Mas aí ela é banida se ela fizer isso. Aí eu não recomendo muito fazer isso, mas acontece de você acabar fazendo. Ok, aqui foi de Salamangreat Cards. Agora é as tech, staple genérica, hand trap. 3 Ash, padrão. 2 Belly, não tenho o que dizer. Essas Morne aqui já estão um pouco meio perdidas. Dá para ser substituído por outra carta. 2 Draw, necessário. É um mal necessário. Uma carta muito boa, muito forte, muito útil. 3 Imperma, para negar efeito de bicho na mesa, muito boa. Uma TTT e uma Called. A Called para negar, lidar com hand trap e interagir. A TTT para lidar com interações. Muito legal. As mais perdidinhas daqui, às vezes é a Belly, mas ela é muito boa. Ela pega em muito deck. E a Morne, porque ela é um pouco 880. Porque a Morne, ela basicamente ela nega um efeito na mesa, mas ela é meio que lenta. É meio estranho usar ela. Mas pode ser substituído por algum outro bicho. Algum outro hand trap legal. Fuals, essas coisas. Enfim. E agora para o extra deck. O extra deck do meu sala, bem simples na verdade. Eu tô rodando ele com 2 cópias do Raging Fúria. Dá pra rodar com 3, mas eu tô rodando só 2 pra ter mais variedade no deck. Basicamente esse aqui, se ele tá no cemitério e ver algum monstro fogo explodir, morrer por alguma forma, ele volta com o ataque desse monstro fogo. Uma jogada muito comum é você tá com outro desse no cemitério, invocado por Link usando ele mesmo, destruir ele, o outro trigger pede pra voltar com o ataque dele. Aí ele volta com 5.600, é bem legal. E ele é um buscador também, ele é invocado com ele mesmo, ele busca qualquer Major Armadilha Salamangreat. Aqui é o nosso Pyro Fênix, ele dá burn, ele explode a mesa quando ele é invocado usando ele mesmo. E é um bichinho Link 4 para ser boss que nem esse aqui. É um monstro legal, bacaninha de se usar. Aqui é um intermediário, né? Um Link 3 é o Hit Lion. Hit Lion, ele tem um efeito estranho, mas legal. Tu consegue fazer um bicho do oponente ficar com ataque igual um bicho no teu Grieve. Isso é principalmente útil para você dar na Zand Trap, porque elas têm tudo 0. Aí você dá uma Ashe da vida e você faz o bicho do oponente ficar com o ataque da Ashe. Aí basicamente você passa por cima do bicho porque o bicho tá zerado. É para algumas jogadas de OTK. Ele também consegue embaralhar de volta no deck uma Major Armadilha no campo, quando é invocado. É bem legal. Tira a carta da mesa, sempre útil. De outros monstros Links Fogos que eu uso, uma Princesa de Fogo Prometheus e uma Rita, que são os bichos mais genéricos do deck. Rita é legal porque ela escala summon de Link. Esse deck ele quer escalar para fazer Link grande, você começa escalando o level de Link. Então você quer ter uma Rita no deck, porque juntou 2 bichos fogo, traz ela. Ela vai reviver provavelmente uma Ashe do cemitério do oponente, ou se ele tiver com deck de fogo, revive um fogo dele. E linka para fazer Link 3, fazer geralmente a Promiência, ou então algum outro bicho Link 3 ou maior. Enfim, muito versátil. A Promiência ela revive qualquer fogo do cemitério, te loca em fogo, mas não importa, porque teu deck é fogo. E se ela tá no cemitério, o oponente tem um bicho invocado no campo do oponente, na main phase.
você consegue explodir um bicho no campo dele, um bicho fogo no teu, ela volta. Aí ela acaba ajudando a trigar o efeito desse. Então é muito forte de se usar. Aqui o nosso Sunlight Wolf. Sunlight Wolf, ele é um buscador de cemitério. Ele pega qualquer monstro fogo do cemitério, incluindo a própria Ashe, que também é fogo, né? É legalzinho, você consegue abusar da Ashe nesse deck, porque você consegue recuperar com ele. E ele também, invocado com ele mesmo, ele consegue se ver um monstro invocado na seta dele. Ele busca uma... Eu não lembro se ele busca ou seta, eu posso estar enganado aqui, perdão. Ele adiciona, ele busca. Ele busca uma magia ou armadilha Salamangreat do cemitério. De Link Salamangreat, para finalizar, temos o Lince. Lince, ele é o Link 1 do deck. A rota inicial, todos os teus bichos de main praticamente vai virar ele no começo. Entrou no campo, busca magia de campo. A função dele é essa. No cemitério ele tem um efeito secreto, que ele protege tuas Salamangreat cards de destruição banindo ele em vez disso. Muito útil mesmo. Vamos lá. Aqui tem o Mingaranhão, 2 dele. Gosto de usar 2 porque às vezes dá pra rodar só com um, mas eu prefiro 2, que às vezes é legal ter o segundo. Mesmo que você consiga recuperar fácil, é legal ter um segundo de garantia. Às vezes você quer recuperar outra coisa, ou então acontece de banirem ele, enfim. Basicamente, efeito dele é lento, mas é muito bom. Ele simplesmente traz do deck qualquer Salamangreat que você quiser, tirando a matéria do main deck. E te loca em fogo, mas não importa, porque o deck é fogo, como eu falei. E se ele é usado como matéria link, ele consegue voltar um bicho do campo pra mão. Aí você acaba virando interação com esse bicho. Aí é muito normal esse monstro fazer um chain block quando invocado. Quando usado como matéria link, para você tirar algo chato da mesa do oponente, sem necessariamente ser ele a última chain. Aí ele acaba fazendo uma chain blockzinha para trigar o efeito dele com segurança, para você remover algo da mesa. E por fim, uma das estrelas de OTK desse deck é o Chimera Violet. Chimera Violet não tem tanto o que falar sobre ele. Ele é meio que um board break nesse deck, porque se eu estiver jogando contra outro deck Link, eu vou tacar sem dó a Fire Fusion e vou fazer ele usando o link do oponente. Muito legal. E o melhor é que como essa carta não dá alvo, se o oponente não responder, ele vai perder o bicho dele de graça. Óbvio que essa carta é muito fácil de ser cauterada, mas enfim. É aquilo. Bota o oponente naquela decisão. Ou ele tira o bicho dele, ou eu vou tirar. E o Chimera Violeta, ele é bem bruto. Ele tem um efeito também, como todos os Salamangreat padrão, a maioria no caso, de se usar outro dele como matéria, ele ganha um efeito extra, mas o efeito extra dele, sinceramente, é bem irrelevante, porque o efeito dele normal já é muito massa, que se ele é invocado por fusão, ele ganha metade da soma do ataque dos monstros da matéria. Então se você usa um monstro grande para fazer ele entra gigante. Detalhe que é o ataque original. Então se esse aqui tiver buffado, por exemplo, você usar ele, não conta o buff, conta só os 2.800 original. Mas ainda assim ele vai ganhar 1.400 mais a soma do bicho do cara. É relevante, ele tem 2.800. E ele tem também um efeitinho na batalha, que é durante o cálculo, ele dobra o ataque dele. Basicamente é isso. Simplesmente ele efeito rápido dobra o ataque. Aí, se ele invocado por fusão usando ele mesmo, ele tem esse efeito, que se ele batalhar com um monstro, ele zera o ataque do monstro. Mas esse é o único efeito dele mesmo que você meio que perde nesse deck, que não vai dar pra usar, que é de zerar o ataque do bicho. Mas não importa tanto, porque geralmente você consegue zerar com o próprio uma jogada. Você consegue zerar primeiro com o efeito do Hit Lion, e você faz, usando o próprio Hit Lion, por exemplo, faz o Chimera, a Chimera vai bater dobrado num bicho zerado. De todo jeito você vai dar um dano alto. Enfim, esse aqui foi o meu deck de Salamangreat. Espero que vocês tenham gostado. Eu posso trazer uns exemplos de jogada, não combo por si só, porque o deck em si, ele faz muito combo extenso normalmente. Aí eu vou dar alguns exemplos de jogada que o deck faz. Por exemplo, qualquer Salamangreat no campo sendo linkado e a Gazela. Isso aqui é um exemplo de jogada muito comum do deck. Fez qualquer Salamangreat, se ele trigou o feito ou não, não importa. Linkou, fez o Lince. Aí aqui você consegue fazer uma jogada de Chain Block para evitar de tomar Ashe no Lince, por exemplo. Que vai ser Chain Link 1 Lince para buscar o campo do deck e Chain Link 2 Gazela para entrar especial.
Ou Chain Link 3 caso o bicho no cemitério tiver algum efeito, enfim. Ou outros efeitos que você tenha pra ativar. Isso aqui é um exemplo. Aí vai resolver, o Gazela vai entrar. Geralmente o Gazela vai enterrar o Spin ou algum outro bicho, tipo o Doninha, pra fazer jogada de extensão. Você vai enterrar. Aqui vai resolver, você vai buscar o campo. E o campo eu acabei ignorando um pouco, não mencionei. Mas o campo ele é meio que uma carta importante no deck, ao mesmo tempo ela não faz nada. Por quê? Basicamente o campo deixa você invocar por link teus monstros Salamangreat uma vez por turno, usando o próprio bicho como matéria. Então, por exemplo, esse Lince, eu podia usar ele mesmo para fazer outro Lince. Por mecânica do campo. Não é uma ativação isso é meio que uma dinâmica do deck. Aí isso faria com que ele seria tratado como um monstro invocado reencarnado do Salamangreat. Mas não faz muito sentido fazer isso no Lince normalmente, porque o Lince não tem efeitos que envolvem ele mesmo como matéria. Normalmente é usado nos outros, nos mais importantes. No Fênix para buscar, no Pyro para explodir carta, no Hitlion para alterar dano, no Wolf, principalmente no Wolf, né? Porque o Wolf ele vai ter uma busca de Grave. Bem útil, bem útil. Outras jogadas e dicas desse deck é basicamente ativar, isso é meio óbvio, mas ativar o Circle na Draw Phase para você evitar tomar draw, porque esse deck ele sofre bastante na mão de draw, porque ele faz muita busca. Aí é bem legalzinho isso. Outra jogada também meio idiotinha que eu gosto de fazer muito com esse deck é essa daqui. Basicamente é uma jogada de follow para você interagir. Você perde um pouco o teto, mas você ganha mais recurso. Isso ela é muito legal no grind game. Tá com a fúria setada, ativou a fúria mandando o Falco pro Grave. Fúria resolve, destrói carta. Aí terminou o efeito, nova chain, o Falco triga. Falco ele quer setar uma magia armadilha sala. Aí ele pode setar a fúria de novo para você ativar no próximo turno. Outra magia que você queira recuperar. É uma paradinha bem legal, porque você acaba... E detalhe, no próximo turno, que Falco só consegue usar um efeito por vez, ele consegue voltar do cemitério também, que ele consegue voltar fácil embaralhando uma carta. Aí depois que você usou essa fúria, você consegue até embaralhar ela de volta e trazer o Falco. É uma jogadazinha. Enfim, dá pra jogar com outros monstros nesse deck, dá pra colocar um Dugarit, porque tem alguns level 4. Sim, falando em jogadas também, outra jogada muito comum é você invocar o Doninha no campo do oponente, na seta do Wolf, para reciclar um monstro, fogo, porque o Wolf ele vê um bicho ser invocado, e como você tá invocando o Doninha intencionalmente, você escolhe aonde ele vai entrar no campo do oponente. Normalmente você vai invocar ele em ataque, para zerar o ataque dele com o Lion e dar o OTK, né? Normalmente você vai querer fazer isso. Deu efeito, zerou aqui. Deu efeito, ganhou uma carta de volta do cemitério. Fez Link, fez o Pyro Fênix. Aí explode o Pyro Fênix, traz ele de volta com o ataque dele dobrado. Aí bate. É uma das jogadas. Ou então faz, como eu falei, fusão. Mas enfim, porque fazendo fusão você consegue fazer o outro também, o Quimera, que o Quimera também consegue bater pesado. Enfim, é uma das jogadas que esse deck também faz. Às vezes também jogar... como é que se diz? Cadê? Aqui. Às vezes também jogar com a Charge, porque a Charge tem um efeitozinho de pop, de explodir carta, caso tu controlar um monstro fogo que o ataque atual esteja diferente do original. Ou seja, se ele estiver ganhando ou perdendo ataque, independente... Você ativa ela, destrói uma carta de graça, fazendo alvo. Muito legal também, é uma dinâmica legal. E ela consegue ressuscitar monstros do banimento ao cemitério. Escolhendo 3, volta 2 pro deck e 1 você invoca. Muito útil também por ser quick play. É muito bacana, dá pra rodar uma segunda, mas uma só dela já é o suficiente, na verdade. E é qualquer fogo, tá? Ela revive qualquer monstro fogo. Se você quiser rodar outros monstros fogo genéricos no seu deck, você consegue. Vamos falar também da determinação rapidinho, para finalizar o vídeo, para ele não ficar tão longo. Mas a determinação tem um efeitinho legal, que você consegue targetar um link teu. Vamos, por exemplo, botar o Pyro Fênix da mesa, como exemplo. E você consegue invocar tantos bichos do teu grave mandando ela, até a quantidade de seta link do bicho. Aí tipo, ele é link 4, tu consegue reviver 4 bichos com ela. Muito forte, e os bichos vêm com efeito, tá? É muito bacana mesmo, essa dinâmica de extensão de jogada. É uma paradinha legal que você acaba usando essa tanta quantidade de bicho pra fazer outra coisa que você queira, tipo um link maior, ou então só transformar todo mundo em link bater, porque ele vem tudo em defesa. Mas enfim,
É isso, pessoal. Esse foi o meu Salamangreat. Não tem tanto o que falar, já é um deck bem conhecido, já é um deck mais antigo. É um deck divertido, ele não topa torneio hoje em dia, não é lá um deck tão forte, mas ele ganha seus joguinhos, ele tem o seu espaço, é um deck divertido. É um deck barato também, se caso você quiser montar um deck assim, custo-benefício. Salamangreat é um deck muito barato, principalmente porque saiu reprint de muita coisa cara. A única carta cara do Salamangreat atualmente só é o Onfire. Sinceramente, vocês viram que nem na build eu tô rodando ele. Um dos motivos de eu não querer rodar o Onfire além do preço, eu não lembro se ele baixou, por sinal, hein? Posso estar desatualizado. Mas um dos motivos que eu não tô rodando o Onfire aqui, não só pela questão do preço, mas é pelo level dele. Porque ele não é level 3. Eu queria que eu fosse level 3 para facilitar nas invocações, por exemplo, do Exceed, do Mingaranhão. Porque eu acho meio chato quando você abre com, por exemplo, isso aqui. Você abre com level 3, você abre com level 4, acaba sendo ruim, porque uma das jogadas iniciais que você quer fazer, tanto jogando primeiro quanto segundo, é fazer o Mingaranhão. Porque o Mingaranhão vai acessar um bicho pra você do deck, aí escala muita jogada. E se ele caiu no grave pra matéria link, vai te dar uma interação. É bem legal, principalmente se você estiver fazendo link na vez do oponente, como por exemplo com o efeito do nosso amiguinho aqui, que dá até pra colocar outras cópias dele, ou então simplesmente colocar a carta que busque ele, mas eu acabei não fazendo, eu quis deixar mais puro no Salamangreat. Mas enfim, esse bicho por exemplo deixa de fazer link na vez do oponente. Aí você usando o Mingaranhão na vez do oponente, fazendo um link e tirando uma carta dele com o efeito do Mingaranhão. É bem bacana. E é isso, pessoal. Pra finalizar aqui, esse foi o meu Salamangreat. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, dá like. Futuramente vai ter duelos no canal com esse deck, se caso ainda não teve, né? Não sei quando esse vídeo vai ser postado. Mas é isso. Valeu, falou, fui!